Nós vamos começar a ver agora o conceito de uma grandeza chamada carga elétrica. Aliás, carga elétrica muita gente sabe como é, sabe como funciona. Mas o que é carga elétrica ninguém sabe. O que a gente sabe é o seguinte: na Grécia Antiga, já lá mais ou menos uns 500, 600 anos antes de Cristo, o pessoal tinha observado que se você pegasse âmbar, que em grego se chama electron, e esfregasse num pelo de carneiro, ele tinha umas propriedades meio esquisitas. Ele atraía, por exemplo, um pedacinho muito pequenininho de um objeto bastante leve, alguma coisa assim. E a essa estranha propriedade resolveu se chamar de eletricidade. Então o nome derivou do âmbar, que é electron em grego. E descobriu-se também mais tarde que o vidro atritado com seda fazia a mesma coisa, tinha o mesmo efeito. E o pessoal percebeu que dois pedacinhos de vidro se repeliam, atritados, é claro, né? Dois pedacinhos de âmbar também atritados se repeliam, mas um de âmbar e um de vidro se atraíam. Então criou-se aí a ideia de que haviam dois tipos de eletricidade: a eletricidade vítrea, a do vidro, é claro, e a resinosa, que é do âmbar. Hoje, o que se chamava de eletricidade vítrea, hoje é chamado de carga positiva, e a eletricidade resinosa é a carga negativa. Nós sabemos que a quantidade de carga elétrica de um corpo qualquer depende da quantidade de elétrons que esse corpo ganhou ou perdeu. Cada elétron tem uma determinada quantidade de carga, chamada carga elementar, que nós sabemos também hoje que vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então, todo o corpo, apesar de ser formado de prótons e elétrons, é eletricamente neutro a priori. Neutro por quê? Porque tem quantidades iguais. Cargas positivas e cargas negativas em quantidades iguais dão a carga total final igual a zero. Se de repente você tem um corpo neutro e esse corpo perde elétrons, ele vai ficar então positivamente carregado. Se ele era neutro e ganha elétrons, fica negativamente carregado. Então observe um detalhe: qualquer que seja o sinal da carga, positiva ou negativa, essa carga se define em função de elétrons. O corpo que tem carga positiva tem falta de elétrons. O corpo que tem carga negativa tem excesso de elétrons. As cargas elétricas dentro de si são os chamados condutores. Nós podemos dividi-los, grosso modo, em três grandes grupos. Nós temos os metais, que permitem o deslocamento de elétrons. Afinal de contas, a ligação metálica da química, você deve se lembrar dela, ela permite que existam elétrons livres. Então existe uma nuvem eletrônica dentro dos metais que pode se deslocar. Nós temos também as chamadas soluções iônicas, qualquer solução, como o próprio nome já diz, cheia de íons. Uma água com sal, por exemplo. Nesse caso, as cargas que se deslocam são os íons. E nós temos também os gases quando eles estão rarefeitos, ou seja, a baixa pressão, e ionizados. Então, cumpridas essas condições, um gás também pode permitir a passagem de corrente elétrica. E nesse caso, o gás permite tanto o deslocamento de elétrons quanto de íons. E só um detalhezinho: quando um gás é percorrido por corrente elétrica, os elétrons desse próprio gás se excitam. Quando eles se excitam, eles saltam para um orbital mais alto. Só que nesse orbital mais alto, eles ficam instáveis. Ficando instáveis, eles têm que voltar. Para voltar, eles liberam energia, e essa energia é jogada fora sob a forma de fóton, que é um pacotinho de energia. E fóton é o quê? É luz. Então os gases, quando percorridos por corrente elétrica, emitem luz. Esse é o princípio de funcionamento, por exemplo, de uma lâmpada do tipo fluorescente. Isso é o que explica, por exemplo, o clarão de um raio. Olha só, em termos de português, a palavra corrente tem duplo significado. Ela pode significar uma sucessão de objetos ligados um ao outro, mas também pode significar um deslocamento organizado. Água corrente, por exemplo, a corrente humana que se forma nos corredores da escola na hora do intervalo. Então, a corrente elétrica é simplesmente o deslocamento organizado de cargas elétricas. Então, todas as vezes que você tem cargas deslocando-se de maneira organizada ou basicamente no mesmo sentido, nós temos uma corrente elétrica. Uma cuba que você coloca dentro da água duas placas metálicas e que você liga essas duas placas metálicas aos terminais de uma bateria. Uma bateria, pilha, qualquer coisa do gênero. Se você fizer isso, você vai transformar uma placa no eletrodo positivo e a outra placa no eletrodo negativo. Aí eu te pergunto, para que lado vai haver corrente elétrica? Resposta: para lugar nenhum. Por uma razão muito simples: a água não conduz corrente elétrica. Agora abre o olho, hein? Quando eu falo que a água não conduz corrente, eu estou me referindo a esse líquido que você provavelmente nunca viu na vida, chamado água. Isso que sai pelas torneiras e que você bebe aí, ó, isso é uma solução aquosa. E isso conduz corrente sim, mas a água pura não conduz não. Aí de repente você joga um salzinho na água.
Quando você joga um sal na água, o sal se dissolve e se dissocia. Quando ele se dissocia, dá origem a íons positivos e negativos, cátions e ânions. Esses íons, seguindo aí um princípio básico da física de que opostos se atraem e iguais se repelem, esses íons vão começar a se deslocar. Os íons positivos vão para o eletrodo negativo e os íons negativos vão para o eletrodo positivo. Então, a partir desse momento, vai começar a haver uma corrente elétrica dentro desse líquido, sim. Aí está a nossa experiência. Se você observa lá dentro, você percebe então que os íons positivos estão correndo para a direita e os negativos para a esquerda. Então eu te pergunto, para que lado está passando corrente? A resposta, para os dois lados. Dependendo de qual condutor se esteja utilizando, a corrente elétrica pode acontecer nos dois sentidos. Mas se você for considerar que a corrente pode acontecer nos dois sentidos, você vai ficar doido de pedra. Isso aí vai te confundir os neurônios. Então, para facilitar a nossa vida, foi estabelecida uma convenção. De acordo com a nossa convenção, aconteça o que acontecer dentro do condutor, a corrente elétrica convencional sempre vai do positivo para o negativo. Então, é convenção que a corrente vai do positivo para o negativo. Um circuitozinho aí formado por um fio metálico, por exemplo, e a corrente elétrica convencional, do positivo para o negativo. Agora, você sabe que se esse condutor é metálico, as cargas que se deslocam lá dentro são elétrons. E você sabe que elétron, por ter carga negativa, sofre repulsão por negativo, atração por positivo. Então, na realidade, os elétrons estão girando em sentido contrário à corrente convencional. Mas foi estabelecido em convenção que a corrente vai do positivo para o negativo e é com essa que a gente trabalha, ok? Se você ampliar um pedacinho pequenininho do condutor, conforme você vê no seu desenho, você percebe, ali a corrente passa para baixo, mas os elétrons correm para cima. Uma certa quantidade de elétrons que atravessa um condutor define uma certa quantidade de carga. Então, esse condutor está sendo percorrido por uma certa quantidade de carga. Se você dividir a quantidade de carga que passa pelo condutor pelo tempo que ela gastou para passar, você vai ter a própria definição de corrente elétrica. Então, corrente elétrica é isso aí, é carga sobre tempo. Simplesmente isso, carga sobre tempo. No sistema internacional, carga elétrica se mede em Coulomb, tempo se mede em segundo, a unidade de corrente é Coulomb por segundo, que tem nome, isso aí se chama ampere. Se eu te digo, por exemplo, que um condutor é percorrido por corrente de 1 ampere, eu estou simplesmente dizendo que esse condutor é percorrido por uma quantidade de carga elétrica de 1 Coulomb a cada segundo. Para se obter uma corrente elétrica, então, você já sabe que você precisa de um condutor. Mas um condutor só não resolve, você tem que convencer a carga elétrica a entrar em movimento. Como não tem jeito de você enfiar o dedo no condutor e sair empurrando carga elétrica, você vai ter que convencer essa carga a fazer um deslocamento espontâneo. E para que exista deslocamento espontâneo de cargas, a condição necessária é a existência prévia de uma diferença de potencial, que a gente também chama de tensão. Não se esqueça, tem um N no meio, chama-se tensão, ou DDP, as iniciais de diferença de potencial. Então, para se obter uma diferença de potencial, como é que se procede? É um negócio meio complicadinho de entender. Então, vamos tentar fazer isso aí com potencial de gravidade. Tá? Eu descrevi no seu caderno uma experiênciazinha. Se você coloca uma pedra na mão esquerda e coloca as duas mãos no mesmo nível, você não consegue passá-la para a direita. Espontaneamente ela não vai. Por quê? Porque se as duas mãos estão situadas no mesmo nível, elas têm o mesmo potencial. Se elas têm o mesmo potencial, a diferença de potencial entre elas é zero. E sem diferença de potencial, não existe deslocamento espontâneo. Mas se você erguer um pouquinho a mão com a pedra, o potencial dessa mão é mais alto, o potencial da outra é mais baixo. Se você soltar, ela vai sozinha. Ela vai sozinha por quê? Porque existe uma diferença de potencial. Então, a condição necessária para que exista movimento espontâneo, de carga elétrica no caso aí, é diferença de potencial. É o volt. Afinal de contas, por definição, tensão ou diferença de potencial é energia ou trabalho, se você prefere, sobre carga. Trabalho ou energia você mede em joules, carga você mede em coulomb, a unidade é joule por coulomb, que se chama volt. Dois pré-requisitos são fundamentais. Primeiro, tem que ter um condutor.
Só para relembrar, pode ser metal, deixa passar elétrons, pode ser solução iônica, deixa passar íons, ou pode ser um gás estando rarefeito e ionizado, que deixa passar elétrons e íons. Mas só o condutor não basta. Para ter corrente elétrica, você tem que ter uma fonte de tensão. Quem produz tensão é pilha, bateria, geradores em geral. Então, a fonte de tensão é o que convence a carga a sair andando. O condutor é o que permite o movimento da carga. Então, para se obter corrente, fonte de tensão e condutor. Controlar essa corrente elétrica, deixar passar mais corrente ou menos corrente, conforme você queira. Quem faz isso é um aparelhinho chamado resistor. O símbolo utilizado para representar o resistor, você está vendo aí, ó. À sua esquerda é o símbolo que normalmente se encontra em publicações técnicas. Aliás, desculpe, científicas. O da direita, publicações técnicas. Se bem que vestibular você está sujeito a encontrar os dois, tá? Resistor é simplesmente um elemento que oferece resistência, dificulta a passagem de corrente. Quanto maior a resistência oferecida, menos corrente passa. Então, controlando a resistência do resistor, você deixa passar mais corrente ou menos corrente. Nós temos a equação do resistor, V igual a R vezes I, ou em alguns vestibulares usa-se no lugar de V, U igual a R vezes I, também tanto faz, onde V ou U é a tensão, onde R é a resistência e onde I é a intensidade de corrente. Essa equaçãozinha você vai usar até cansar, meu amigo, pode ter certeza disso, tá? A resistência mede-se em tensão, unidade de tensão que é volt, sob unidade de corrente que é ampere, volt por ampere. Em homenagem ao cidadão que trabalhou praticamente a vida toda com isso, a unidade é chamada de ohm, simbolizada por uma letrinha grega. Olha aí, por favor, tome cuidado. Isso que você está vendo não é uma ferradura, isso é uma letra grega chamada ômega. Quem chama isso aí de ômega ferradura tinha mais é que calçar uma.